não prestigiou, não incentivou nenhum ato de violência, pelo contrário. Então, tem todas essas questões sendo arguídas. Mais do que isso, todo o aspecto formal, que a instauração foi dessa ação, é ilegal. A questão das provas, a questão dos 70 terabytes. Alan, 70 terabytes de 70 terabytes analisar. de provas é o equivalente a 6 bilhões de folhas de papel. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Eu quero começar então já o nosso bate-papo de hoje no seguinte tópico, né, Ramage? Pode colocar na tela aí, produção. Do nada o sorteio da STF parou de cair no colo do Moraes, né? Isso é uma novidade, né? Porque tudo caía no colo dele, todo sorteio caía no colo do Alexandre de Moraes. Mas qual você está falando da revisão agora? É. Porque foi bloqueado o Alexandre de Moraes. Exatamente. Eu quero que você comente isso aí. Eu vou ler a notícia aqui. Olha lá a notícia na tela com o pessoal. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, foi sorteado, relator do pedido de revisão criminal, e eu quero que o Ramage explique isso aí pra gente, em detalhes, apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro contra a condenação de 27 anos e 3 meses de prisão por suposta tentativa de golpe de Estado. O recurso foi protocolado na última sexta-feira e busca anular a condenação imposta pela primeira turma do STF. A defesa argumenta que houve irregularidades processuais, quero que o Ramage também explique isso em detalhes, incluindo o que chamou de, abre aspas, precoce decretação do trânsito em julgado, atribuída ao ministro Alexandre de Moraes. Segundo os advogados, isso teria impedido a apreciação adequada de recursos posteriores apresentados ao Supremo. Os advogados também pediram que a revisão criminal não fosse distribuída à primeira turma, colegiado responsável pela condenação, mas sim entre os ministros da segunda turma, sob o argumento de garantir maior imparcialidade no exame do caso. O pedido foi acolhido, acreditem, né? Com isso, o processo ficou restrito aos ministros daquele colegiado. O ministro Luiz Fux ficou fora do sorteio por já ter participado do julgamento original. Durante aquele julgamento, Fux divergiu dos colegas e defendeu a nulidade do processo contra Bolsonaro. Me coloca aqui na tela junto com o texto, produção, por favor. Porque, vejam só, o Fux é o único juiz de carreira que nós temos no STF. Todos os outros foram empurrados para a Suprema Corte por motivos distintos. Mas o único que realmente foi por mérito, até então, Fux. E ele disse que o processo deveria ser anulado, ou seja, que há uma nulidade no processo. Bolsonaro não deveria ser julgado. E, inclusive, esse é um dos vídeos que mais tem visualizações no canal do Conversa Timeline. A petição também questiona a validade da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid e sustenta que houve cerceamento de defesa devido à disponibilização tardia de provas. Comentamos aqui também, eu quero que o Ramage comente um pouco sobre isso, porque vocês sabem muito bem, o Cid foi colocando provas posteriores. Internamente, o recurso expôs divergências na própria equipe jurídica do ex-presidente. Os criminalistas Celso Vilardi e Paulo Cunha Bueno optaram por não assinar a revisão criminal, avaliando que o momento processual seria inadequado diante da baixa perspectiva imediata de êxito no STF. A peça foi assinada, então, pelos advogados Marcelo Bessa e João Henrique Nascimento Freitas. A distribuição do caso a Nunes Marques reabre uma discussão ocorrida a partir dos desdobramentos judiciais do 8 de janeiro. Até que ponto o Supremo conseguirá preservar a percepção pública de imparcialidade em processos de enorme impacto político e institucional. Revisões criminais costumam enfrentar barreiras elevadas no STF, sobretudo quando envolvem decisões já consolidadas pelo plenário ou pelas turmas da corte. Ainda assim, o instrumento jurídico existe justamente para questionar condenações consideradas contaminadas por nulidades processuais, novos fatos ou violações ao devido processo legal.
O caso também coloca no centro do debate o grau de concentração de poder nas mãos do relator em ações penais de grande repercussão nacional. Desde os inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos, ministros do Supremo passaram a acumular funções simultâneas de investigação, relatoria, medidas cautelares e supervisão processual, um modelo visivelmente criticado por juristas de diferentes correntes ideológicas. Isso não é política, é uma questão jurídica abjeta que acontece no Brasil. O padrão observado nos últimos anos mostra que a disputa jurídica em torno do 8 de janeiro deixou de ser apenas criminal. Ela passa a envolver questões estruturais sobre limites do poder judicial, interpretação seletivas das garantias constitucionais, competência das turmas, acesso integral às provas, validade de colaborações premiadas e os critérios utilizados para a definição das penas. A revisão criminal protocolada pela defesa de Bolsonaro não altera automaticamente a condenação nem suspende seus efeitos, mas sua simples admissão e distribuição a um ministro indicado pelo próprio ex-presidente adiciona um novo elemento político e institucional a um processo que já se tornou um dos mais relevantes da história recente do judiciário brasileiro. Mais do que o destino jurídico de Bolsonaro, o caso tende a funcionar como um teste sobre a capacidade do STF de sustentar legitimidade institucional em julgamentos cada vez mais atravessados por disputa de poder e política, com muitas aspas, e pressão internacional. Por que política com muitas aspas? Porque o judiciário não pode agir politicamente. Quando o judiciário age politicamente, nós estamos falando de uma ação que leva a crime de responsabilidade. Então é uma ação criminosa. Por que, ao final, a questão que começa a emergir não é apenas se o STF, não é apenas se para o STF houve tentativa de golpe. Tema já julgado pela Corte. Mas se os procedimentos utilizados para julgar continuarão sendo percebidos como compatíveis com os princípios, com os próprios princípios constitucionais que a Suprema Corte jura defender. Alexandre Ramagem, essa é a situação dessa revisão, esse sorteio que saiu dos mesmos nomes de sempre. E agora, eu estou curioso, sendo bem sincero, porque antes a desculpa de todo mundo era: não, mas isso aqui é decisão do relator, eu não posso meter o dedo. Não, isso aqui é o relator que tem, sei lá, não sei qual termo que eles usam, o juridiquês lá, se é primazia, autonomia, independência. Eu sei que tudo que caía na mão de outros ministros que dependia do relator, ninguém metia a mão, todo mundo ficava quieto. Menos no caso do André Mendonça, no caso do Banco Master. Ali todo mundo quis meter o bedelho. Né? São 129 milhões de razões. Boa comparação, exatamente. São 129 milhões de razões. Uhum. Aí ali o relator não tem, né? Não tem como ficar independente. Já nesse caso, me parece que se o Nunes Marques quiser ser jurista de verdade, ele vai poder tomar decisões e a própria matéria da nossa equipe de redação da Timeline botou ali. Não vai suspender os efeitos, mas o impacto disso é enorme e eu gostaria de entender melhor o que a gente pode esperar disso para ver se o Bolsonaro pode parar de ser torturado ou não. Olha, uma ação revisional tem muito para explicar aqui, então vamos batendo bola, que são diversos assuntos, né? Quando chegou a questão, primeiro, o inquérito Fim do Mundo, que foi instaurado inadvertidamente por uma manobra do STF, diante de um artigo do Regimento Interno, acolhendo danos ou um crime dentro da estrutura do tribunal. Eles entenderam que o ataque à democracia seria qualquer questionamento aos ministros, entraria por um ato regimental, não fizeram distribuição por sorteio. O Dias Toffoli, na época, quem não se lembra lá da reportagem da Cruzoé, do amigo do meu pai, distribuiu diretamente para Alexandre de Moraes o inquérito das fake news, que é nulo desde a sua instauração e até hoje. A partir dali, tudo que o tribunal se via atacado, e é o termo deles, quando a gente quer dizer criticado dentro do Estado Democrático de Direito, ia para um Alexandre de Moraes. O que eu estou colocando aqui? É o Instituto da Prevenção. O que é o Instituto da Prevenção? Se você está já julgando, se um juiz está julgando determinada causa, tudo que é atinente àquela causa, ele que deve julgar.
No caso, como é o inquérito do fim do mundo, que trata sobre tudo, tudo foi sendo jogado ali para o julgamento do Alexandre Moraes. Inclusive, os atos do 8 de janeiro. Tudo ficou com ele. Quando, na verdade, pela lei, tudo deveria ir para a primeira instância. Quando houve em 2017, em maio de 2017, que o PT, pela CUT, a Força Sindical, fez aquela destruição, vandalismo, pior do que o 8 de janeiro, quando eles alegavam que tinha sido golpe contra a Dilma, era quando no governo Temer, eles organizaram aquilo tudo, financiaram aquilo tudo, diferente do 8 de janeiro, quebraram. O que foi feito dali? Não, é só um vandalismo, tem um pequeno dano e foi para a primeira instância. Mas no 8 de janeiro, não. O 8 de janeiro, eles queriam acusar como terroristas, acabar com a direita, tirar Jair Bolsonaro do cenário político, sequestrá-lo, calá-lo, até tentar contra a sua vida, fazer com que a população não saia mais às ruas, ou com as penas de 14 anos, 17 anos, uma Débora do Batom, os idosos, Clesão, e ainda regulamentar as redes sociais. Eles foram perdendo força, mas eles ainda têm essa força. Então, a ação do golpe acabou sendo julgada pelo Alexandre Moraes, eles viraram a jurisprudência, que era para julgar em plenário, era para ser em primeira instância, mas quando se coloca um parlamentar, que por isso que me colocaram no golpe, e essa é outra história que eu já contei várias vezes, seria plenário, mas eles conseguiram botar o julgamento de um ex-presidente numa primeira turma, que são 5 ministros do STF apenas. Quem estava lá? Alexandre de Moraes, inimigo, Flávio Dino, inimigo, um comunista, Zanin, o advogado do Lula, Carmen Lúcia e o Fux. Então, nesse ponto, o que eu falo aqui, contando a história aqui do golpe da farsa, que o brasileiro já entendeu que é uma farsa, uma invenção, eu falo a todos, um juiz de carreira, que é ministro do STF, fez o voto como deve ser feito, dentro da legislação, dentro das fontes do direito, dentro da Constituição, com o devido processo legal, demonstrou que essa ação do golpe é uma farsa. Então, se quer se debruçar juridicamente numa decisão correta, é o voto do ministro Fux. Bem, para chegar na ação revisional de agora. A ação do golpe transitou em julgado. Transitou em julgado na correria pelo Alexandre Moraes, que você não pode nem entrar com embargos infringentes, que é um recurso depois da decisão deles. Se há uma divergência, houve uma divergência do ministro Fux. Há uma possibilidade de um recurso, embargos infringentes. O que a corte fez? Só pode ter embargos infringentes, Alan, se tiver 2 divergências, não uma. Contrária à lei, contrária à Constituição, contrária a uma garantia do réu. Então, Alexandre de Moraes se apressou para transitar em julgado a ação do golpe, para prender Jair Bolsonaro e todos os seus aliados, para configurar os 14, 17 anos de todos os cidadãos que estavam ali do 8 de janeiro, uma Débora do Batom de novo, e todos que estavam ali, e todos os aliados. Agora, trânsito sendo julgado pelo Código de Processo Penal, tem a possibilidade da revisão criminal, é o que eu vou explicar para vocês. É como se fosse uma outra ação. Quando você pode entrar com essa ação? Tem muita gente que fala, só pode entrar quando tiver provas novas. Não, não é o caso. Você pode entrar com uma revisão criminal quando você tem provas novas ou quando a sentença, o acordo, o julgamento do Alexandre de Moraes, no caso, se baseou em provas contrárias à lei, se a sentença não se baseou nas provas que demonstraram ou se baseou por provas falsas. Olha, você tem dúvida ali que as provas não estavam de acordo com a lei, que foram provas dúvida nenhuma. Falsas? Dúvida nenhuma. Desde a parte de cogitação e tentativa, desde o que se inventou, desde a delação, a parte central dessa ação, dessa farsa da ação do golpe, é a delação do tenente-coronel Mauro Cid, que foi feita sob coerção, coação, sob declaradamente pelo ministro Alexandre de Moraes, que iria tomar medidas contra o pai, a esposa e a filha mais velha do Mauro Cid, onde, por lei, o magistrado não pode participar, e todos viram pelo vídeo, ainda viram PGR, Ministério Público Federal, Paulo Gonet, silente, de joelhos, subserviente, quando o Ministério Público Federal tem que ser o fiscal da lei e ainda o titular da ação penal. Então, essa ação revisional não pode ser distribuída por quem já julgou o caso.
Então, como o Alan colocou aqui no começo, não caiu com o Alexandre de Moraes? Sim, porque houve o bloqueio. Bloqueou todos que já julgaram. Todos que estão na primeira turma não puderam participar desse sorteio, dessa ação revisional. Alexandre de Moraes, Zanin, Dino, Carmen Lúcia e o próprio Fux, com voto divergente. O Fux foi para outra turma. Quais são as notícias de agora? Que algumas decisões do 8 de janeiro, que já estão caindo por alguns recursos na segunda turma, o Fux já está junto com Cássio Nunes e André Mendonça. Lá não vai poder julgar, são 5 ministros do STF. Lá estão Cássio Nunes, André Mendonça, Gilmar Mendes, Toffoli e Fux. Cássio Nunes tem todo o dever de fazer a lei ser garantida. Ele é um indicado pelo Bolsonaro, então eu vou contar que ele salve o Bolsonaro. Ele não pode contar, pelo princípio da jurisdição e mais ainda, Alan, Cássio Nunes está todo enrolado ali com o centro, né? Está muito enrolado ali com o centro. Mas, pelas últimas, a gente tem que sempre ler as entrelinhas, ver as informações, pelas últimas declarações do Cássio Nunes, se vê que ele contesta toda a parte genérica da condenação da ação do golpe, que não pode deixar de ter individualizações de condutas, que não pode imputar às pessoas atos que não foram comprovados, que cogitação é uma coisa, tentativa e consumação são coisas diferentes, já vai entrando no direito. E aí eu entro na revisional. Desculpe estar aqui dominando o microfone, estou tentando ser o mais claro possível, sem nós queremos esse esclarecimento. Para todos vocês. Vão demonstrar que toda a parte geral de intercrime, de cogitação, não houve crime algum, que o presidente Bolsonaro quis fazer uma entrega dentro da Constituição para o Congresso Nacional analisar dentro da Constituição e com a lei, que não quis dar golpe de Estado nenhum, que não quis violência nenhuma, que não fez nada contra o sistema, que fez a transição, que nomeou os comandantes das forças do Lula, ainda em seu governo, que foi ao Supremo Tribunal Federal, declarou que o pleito eleitoral estava correto, que ele havia sido derrotado e deixou o país. Não coordenou, não incentivou, não estava ao lado, não prestigiou, não incentivou nenhum ato de violência, pelo contrário. Então tem todas essas questões sendo arguídas. Mais do que isso, todo o aspecto formal, que a instauração foi dessa ação, é ilegal. A questão das provas, a questão dos 70 terabytes. Alan, 70 terabytes. É impossível de 70 terabytes analisar. De provas é o equivalente a 6 bilhões de folhas de papel. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.